Olá, pessoal. Eu sou Valdir Gonçalves. É um prazer estar aqui com vocês na conferência Restart. E o nosso tema é Lidere com Sabedoria. O que é liderar com sabedoria? Liderar, nós sabemos que é influenciar pessoas para um propósito comum. E como é que se adquire a sabedoria? Através do conhecimento. Ou seja, temos que estudar bastante liderança e fazer acontecer através dela. Com exemplos para mostrar como nós somos sábios. Ou seja, se você influencia pessoas com um propósito comum, se você é um estudioso de liderança, com certeza você vai ser um líder com sabedoria. Existe uma fórmula de você identificar se a pessoa é um líder com sabedoria ou não. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós podemos ver isso? Tem uma frase que diz assim, a equipe é o espelho da liderança. Então, olhe para o grupo que a pessoa lidera. Olhe para o seu time. Como é que está o seu time? Seu time está gerando resultados? O seu time é um time engajado? O seu time é um time de competências técnicas elevada? Esses 3 pontos é importante quando você olha para um time e você consegue enxergar se o líder está liderando com sabedoria, se ele gera resultados, se ele tem um time comprometido, competente e se ele tem um time de nível técnico elevado. Ok? John Quincy Adams diz o seguinte: se suas ações inspiram outras pessoas a sonharem mais, a aprenderem mais, a fazerem mais e a serem mais, então você é um líder com sabedoria. Interessante, olha só, se você consegue fazer pessoas sonharem mais, com suas ações, ou seja, através dos seus exemplos, você consegue fazer pessoas sonhar mais, pessoas aprenderem mais, pessoas fazerem mais, serem mais, então você é um líder com sabedoria. Infelizmente, muitos líderes não conseguem usar dessa sabedoria, ou seja, não conseguem tirar resultados. Tem resultados negativos, amargam esses resultados negativos com equipes desengajadas, com equipes desanimadas. Por que isso? Na realidade, é porque não tem o conhecimento. Não sabem exatamente o que é liderar com sabedoria, não sabem tirar resultados de equipe. Existem, eu trouxe aqui para vocês 2 pesquisas do Instituto Gallup, que diz o seguinte, 66% dos profissionais pedem demissão das lideranças e não das empresas. Olha só, 66%, ou seja, em cada 10 pessoas que pedem demissão, eles pedem da liderança. Então, a liderança realmente não está conseguindo fazer o seu papel com sabedoria. Outro diz o seguinte: apenas 30% dos profissionais estão comprometidos e vestem a camisa da empresa. Os outros 50% dos profissionais não estão engajados ou comprometidos com o trabalho da empresa. Esse 50%, tinha um gestor que eu tive há muitos anos atrás, ele dizia o seguinte: 50% dessas pessoas são os tarefeiros, ou seja, eles só fazem o que vocês pedem. Ele não cria nada, não estão ali para criar, ele só faz o que você pede. E os outros 20% são os profissionais que, além de descomprometidos e infelizes, eles estão preocupados em externar sua infelicidade para os amigos e falarem mal da empresa. Olha só, 20% são aquelas pessoas do contra, que todos nós conhecemos. Então, olha só a responsabilidade da liderança. Você tem que transformar um time, e quando você olhar para o seu time, você não pode enxergar isso. Você tem que comprometer as pessoas, realizar as pessoas, deixá-las compromissadas com os propósitos da empresa. O importante é que podemos virar esse jogo aplicando 5 pontos estratégicos. Esses 5 pontos estratégicos são pontos que eu usei na minha vida profissional, na minha carreira profissional. Eu fui supervisor de uma grande usina e depois fui gestor também de uma outra usina, da mesma empresa, mas em outra unidade. E eu usei esses 5 pontos estratégicos para melhorar o meu time, para gerar resultado, comprometer as pessoas, elevar o potencial técnico delas. Esse aqui foi o penúltimo time que eu comandei. Vocês podem ver que ali o de branco ali sou eu, como líder desse time. Aí só está um turno, eu era supervisor de 3 turnos.
E nós tínhamos uma deficiência muito grande em produção e engajamento das pessoas, e também a questão do nível técnico. E foi feito um trabalho, né, eu coordenando todo esse trabalho, nós tínhamos um desafio de aumentar a produção em 25%. Nós produzíamos 12 mil toneladas, e com esse trabalho, usando essas 5 estratégias, nós conseguimos chegar a 15 mil toneladas. Vocês podem dar uma olhadinha no rosto do pessoal aí, a alegria deles, né? Era um pessoal muito engajado. E a data da foto também, 23/3/2011, foi o último dia, foi a despedida. Eu fui transferido para outra usina, né, para ser gestor e fazer o mesmo trabalho de sucesso que foi feito com essa equipe. Eu fui transferido para outra usina, a produção lá era de 1.700 toneladas de aço laminado, e nós passamos a laminar, depois do trabalho feito, depois de 6 meses, nós passamos a laminar 2.120 toneladas, que dá 24,7% de aumento na produção. Então, é possível, sim, desde que você tenha uma estratégia. Eu usei uma estratégia na minha vida que funcionou muito bem, e eu vou trazer ela para você aqui. São 5 pontos estratégicos. Quais são esses 5 pontos estratégicos? Primeiro ponto, trabalhe no que te dê prazer. Busque conhecimento e esteja disposto a servir. Liderança, você tem que ter prazer do que você faz. Você tem que buscar conhecimento para ser um líder. Tanto conhecimento técnico, mas como conhecimento de gestão de pessoas. E esteja disposto a servir. O bom líder serve para depois receber. O segundo, busque o autoconhecimento. Ninguém consegue liderar outras pessoas se não conhece a si próprio. A primeira pessoa que você tem que aprender a liderar é você como líder. A partir daí, você vai conseguir liderar outras pessoas. Você sabe se você é um líder dinâmico, se você é um líder influenciador, se você é um líder de estabilidade, se você é um líder analítico, né? Qual o seu perfil de liderança? Onde você tem seus pontos fortes, seus pontos fracos? Tem que conhecer isso. Terceiro, esteja alinhado com a missão, visão e valores da empresa. Esse é o alto engajamento. Esse terceiro ponto também é de relevância, de muita importância. Você, como líder, tem que estar alinhado com a empresa. Você tem que saber qual a missão dela, qual a razão dela ser. Você tem que saber a visão dela, o futuro, o que ela quer ser. E em quais valores vão estar baseados tudo isso. Você tem que entender os valores da empresa. Aí você auto-engaja. Tem líderes que não estão engajados com a empresa e querem engajar os funcionários. Então, é um ponto importante. O quarto, engaje o time na mesma missão, visão e valores. Alinhamento de expectativas, né? O que as pessoas esperam da empresa? O que a empresa pode oferecer para ela? Então, você tem que engajar as pessoas nessa missão. Depois de você engajado, que é o item 3, você engaja as pessoas nisso também. Importante, você começa a engajar as pessoas. E o quinto é elevar e afinar as competências técnicas do time. Então, você tem que saber fazer uma avaliação, como está o nível técnico de cada um. Isso é individual, para depois você formar o time. E como é que eu posso ajudar essas pessoas a elevar suas técnicas, né? Suas técnicas operacionais, suas competências operacionais. Então, são esses 5 pontos importantes. É claro que cada ponto tem sua particularidade, né? Tem suas ferramentas, tem seu jeito de fazer, mas é importante que se estude tudo isso. Eu classifiquei todas elas, abri todas elas e usei durante a minha vida toda. Eu vou colocar aqui, ó, o quarto ponto, que é engaje o time na mesma visão. Missão, visão e valores. Eu vou dar essa ferramenta para vocês. Eu chamo ela de reunião de start para engajamento dos liderados. Então, em toda empresa que eu chego, eu faço essa reunião. É uma das primeiras coisas que eu faço. Né? Quando eu fui mandado para outra usina, eu fiz isso com a supervisão e ensinei eles a fazer com as pessoas da produção. E aí foi um sucesso muito grande. E na usina anterior também eu fiz com todos eles. Antes de começar um trabalho, eu tenho essa reunião de start. O que é essa reunião de start? São perguntas, ou seja, aqui a gente faz como líder coach. Você sabe fazer perguntas, você está aproximando as pessoas de você, você está trazendo as pessoas perto de você, você está conhecendo as pessoas para depois você começar a trabalhar a parte profissional. Então, veja assim, eu vou dar algumas perguntas aqui de exemplos que eu uso para vocês, tá?
Primeira pergunta, você traz realmente a pessoa para sua sala, né, individualmente, para conversar, você conhecer ela? Primeira coisa, vida familiar, né? Você tem que conhecer o seu funcionário a fundo. Como é a vida familiar dele, né? Quais os problemas que ele tem de família, para você identificar onde ele precisa de ajuda. Isso é muito importante para a aproximação da liderança com o liderado. Segundo, o que te motiva vir trabalhar todos os dias? Nós temos que entender qual é a motivação dessa pessoa levantar de manhã e ir para a empresa todos os dias. Quais são? Ajudar ele a descobrir qual é esse motivo. Porque se a pessoa não tem uma motivação para ir, ele vai, sabe, não vai gerar o resultado esperado. Então, nós temos que entender o que motiva essa pessoa aqui. E nessa conversa é importante isso. A terceira, qual o seu maior sonho de vida? Né? Entender, muitas vezes as pessoas não sabem quais são os seus sonhos. Então, você ajuda ela a descobrir isso numa conversa franca, né, de liderado para líder, e faz a pergunta depois que descobrir qual o sonho, qual ação você está fazendo para realizá-lo? Para ajudar a startar isso. Né? E isso são coisas que você tem que estar sempre conversando com ele, você tem que ter essa ligação. Você que trabalha com time, com equipe, é isso. Se você fugir disso, você não é um líder. Você não pode estar distante do seu time e tem que conhecer profundamente esse time. A partir daqui eu já começo a falar sobre a empresa, né? Depois de saber quais os sonhos dele, como ele vai realizar, eu começo a falar. Esclareça e engaje o liderado na missão, na visão e valores da empresa. Qual a missão da empresa? O liderado tem que entender isso, qual a visão da empresa, quais os valores da empresa. E você tem que ser o cara do exemplo. Você tem que realmente trabalhar pela missão como líder, você tem que ajudar a construir essa visão da empresa e você tem que trabalhar em cima desses valores. O quarto, quais suas atribuições na empresa? Essa pergunta, para muitas pessoas, a hora que você pergunta, eles não sabem dizer exatamente o que eles fazem na empresa. Como é que você vai startar um trabalho se a pessoa nem sabe quais são suas atribuições? Então, ajude ele a entender, tire as dúvidas, para que a pessoa saia da sua sala sabendo exatamente o que ele tem que fazer, o que ele tem que produzir. Isso é super importante. Já vi muitas pessoas que não têm essa clareza, porque a liderança não ajuda. Sexto, o que você vê de bom na empresa? Essa pergunta é muito inteligente, apesar de ser muito simples, porque geralmente as pessoas só olham as coisas ruins das empresas. Então, você joga essa pergunta, o que você vê de bom aqui? Vamos listar umas 10 coisas que você vê de bom. E ele vai falando e você lista. E se ele não lembrar de alguma coisa, você coloca lá, para ele entender o quanto a empresa é boa, quanta coisa boa tem a empresa. Depois disso, sim, na hora que ele estiver mais relaxado, ele vê quanto a empresa é boa, você faz a pergunta, o que você vê de ruim nessa empresa? Né? O que você vê que nós podemos melhorar nessa empresa? Ou seja, você está dando a oportunidade dele participar da melhoria da empresa. Aí vem a segunda pergunta em cima dessa: como podemos melhorar, né? Aqueles itens que ele colocou lá, como podemos melhorar? Deixa ele contribuir, ele ajudar também, ele sentir que ele é importante. E como você pode contribuir, né? Ou seja, envolve ele na contribuição. Quando as pessoas participam, elas contribuem mais, com mais satisfação. Ainda mais sabendo que a liderança está dando essa oportunidade de elas participarem do processo. Então, são essas 8 perguntas super importantes para a gente poder fazer e engajar seu time. E agradeça sempre. Quando a pessoa se dispõe a sentar com você por alguma coisa, você tem que agradecer. Você tem que agradecer muito. E outra coisa importante é a escuta ativa, sabe? Você escutar com o coração, escutar com a emoção, escutar com o cérebro. Escutar é mais do que ouvir, né? É você prestar atenção, né? Você dar atenção para a pessoa, escutando realmente com a emoção, com a vontade de ajudar a pessoa. Então, agradeça sempre tudo que você fizer, tudo que a pessoa contribuir. A gratidão é uma ferramenta super importante para a liderança. O maior inimigo do conhecimento é quem acredita saber tudo. Líder, acredite, você tem muito a aprender ainda. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho mais de 30 anos como líder e ainda continuo estudando. E cada vez descobrindo mais. Cada palestra que eu ouço, cada treinamento que eu faço, eu aprendo mais. Aprendo e pratico. Líder, aplique essa estratégia aqui apresentada e seja um líder sábio. Lidere com sabedoria. Muito obrigado e espero que todos vocês se transformem realmente em um líder sábio, liderando com sabedoria. Muito obrigado.